A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, está escrito: conforme o glorioso Evangelho de Deus bendito, que me foi confiado. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela foi concedida a todos nós que em Cristo, que tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que pudéssemos ser limpos, purificados do pecado, para que não alterasse a nossa vida com as coisas deste mundo, para que a gente não ficasse fascinado com os prazeres na qual o pecado pode proporcionar ao corpo, mas antes nos manter santo, imaculado, irrepreensível, como foi o nosso Senhor, como foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso a palavra do Senhor hoje é o alimento que nos sustenta, é a base sólida que nos mantém de fé, que faz com que cada um de nós mantenha-se na posição no que se encontra. Porque muitas pessoas acreditam em mitologias quando se fala sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Muitas coisas foram colocadas ao longo desses mais de 2000 anos, principalmente com a fundação da Igreja Católica e a famosa cruzadas que eles fizeram, onde o Império Romano impunha a religião cristã às pessoas do seu império, sob o jugo de que, se não aceitar a religião cristã, era morto, era jogado ao leão, era queimado em fogueira, era tido como bruxas e tantas outras mitologias que a religião cristã foi criando ao longo da sua história. Mas chegou um momento em que a igreja deu um salto na sua história. Uma pessoa com maior destaque conseguiu atrair para si a atenção sobre aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, que foi o padre Martinho Lutero. Porém, essa revolução, essa renovação que foi feita pelo padre Martinho Lutero se mostrou ao longo da sua história que foi um fracasso. Visto como está hoje a igreja protestante, também chamada de igreja evangélica, com a teologia da prosperidade, com a teologia da cura dos milagres, com a teologia das mentiras televisionistas que a gente vê por aí. Porém, aqueles irmãos que se manteram fiéis, quer estejam eles dentro da igreja católica ou da igreja evangélica, mas que se manteram fiéis à palavra, ou que simplesmente se libertaram, porque é muito fácil as pessoas chegar e falar que você está em descomunhão com Cristo, que você está afastado da presença do Senhor Jesus Cristo, quando você se rebela, quando você vai contra um posicionamento de um líder. É muito fácil. Mas vamos buscar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho atrás, porque se a gente for olhar então, a igreja protestante é uma igreja de desviados. Visto que o fundador do protestantismo, que foi o padre Martinho Lutero, ele foi contra as orientações passadas, as orientações dadas, as orientações impostas pelo Papa Leão X, e saiu da igreja chutando o pau da barraca e resolveu criar para si uma igreja, onde ele ali iria ensinar sola scriptura, em latim, que seria somente
a Escritura Sagrada em português. Através da sola fide, ou seja, somente a fé. Só que aí, outras pessoas foram tendo seus próprios pensamentos, suas próprias teorias, como aí veio o calvinismo, o arminismo, o otavianismo, o edimacenismo, o valdomirismo, o herreracionalismo, o malafanismo e tantas outras coisas, tantas outras ideias foram colocadas ao longo da história. Mas a verdade é que o nosso fundamento, o nosso foco, ele tem que ser somente um: a Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia, se você obedece à Bíblia, se você é fiel à Bíblia, você não precisa de igreja. Você não precisa ser feriado a tempo religioso se você for fiel aos princípios ensinados por Cristo Jesus. Porque nenhuma igreja cristã foi fundada por Cristo Jesus. A igreja católica pelo imperador Constantino. A igreja protestante pelo o padre Martinho Lutero. Então, ou seja, todas as outras que vieram, fundadas aí por líderes religiosos, todos partiram pelo mesmo princípio. Lá atrás, a ideia do padre Martinho Lutero. E hoje, quando você não concorda com o sistema religioso, ele tem a tendência de te julgar, eles têm a tendência de apontar você como se você estivesse desviado do Evangelho de Cristo Jesus. Não, você está desviado de um sistema religioso na qual impõe para você condições que você tem que obedecer. E quando você se revela contra isso, quando você vai contra isso, a classe religiosa, ela se levanta. E se você não tiver fundado na palavra, se você não tiver firme na rocha, que é Cristo Jesus, tu corre um grande risco de perecer. Porque a religião, se deixar, ela vai matar você para te calar. Ela vai tentar destruir a sua vida para que você não viva de fato aquilo que o Senhor tem para você. O manifesto de Cristo Jesus na sua vida. Então atentai. Firmai a sua vida na presença do Senhor. Firmai naquilo que a palavra diz, naquilo que o Evangelho de Cristo Jesus te ensina. A fim de que você possa aprender, a fim de que você possa ter a sua vida fundada, firmada, alimentada e cessada pela palavra e não por conceitos humanos, não pelos conceitos de homens. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Quando você larga a mão de obedecer a Bíblia, quando você abre mão de seguir a orientação da Bíblia, para fundamentar a sua fé no conceito de homens, naquilo que o homem está te dizendo, você está sendo cegado pelo Deus deste mundo. E qual é o Deus deste mundo? Satanás. Ele cega você a ponto de que você se torne um religioso e deixe de lado a verdade absoluta, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E quando isso ocorre na sua vida, quando isso acontece com você, você acaba perdendo a chance, a oportunidade, você acaba deixando de lado
por causa de filosofias humanas, a chance, a oportunidade de viver aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, por causa de um conceito que o homem criou, e você, por estar cego, surdo e mudo na religião, não escuta a palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, está escrito: a qual o seu tempo mostrará a quem é o bendito e único poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Chegará o tempo, e o tempo é agora, em que o Senhor tem se mostrado para aqueles verdadeiros adoradores quem é o Rei dos Reis, quem é o Senhor dos Senhores. É tempo de se libertar, é tempo de deixar de lado um conceito religioso, é tempo de deixar de lado uma vã filosofia, é tempo de abraçar o Evangelho de Cristo Jesus, abrindo mão daquilo que lhe foi passado de geração para geração e começar a viver em novidade de vida, começar a viver somente da palavra, para que assim você seja alimentado, para que assim você possa ser sustentado naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor deseja para a sua vida, de modo que você possa se desviar deste mundo, se desviar de um conceito religioso, se desviar de um conceito maligno que não traz nada para a sua vida. O tempo é chegado e o tempo é hoje. Que você possa entender, que você possa compreender, que você possa procurar, a partir de agora, basear a sua vida tão somente na palavra de Deus, tão somente no Evangelho transformador, no Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que você possa ser liberto, a fim de que você possa ser fortalecido, a fim de que você possa viver baseado somente na palavra do Senhor. É o dia em que devemos achar o Evangelho de Cristo, em que devemos basear a nossa vida na palavra do Senhor. Hoje é o dia em que guardaremos as sagradas Escrituras de Cristo Jesus nos nossos corações, a fim de que possamos ser fortalecidos, a fim de que possamos ser libertos, ser sustentados, alimentados somente pela palavra do Senhor Jesus Cristo, mediante a revelação do Espírito Santo para conosco. Hoje é o dia em que deixaremos de lado o conceito religioso e começaremos a basear a nossa vida tão somente na palavra do Senhor, tão somente no Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, está escrito: Mas o que não sabia, o fez coisas dignas de açoite. Será castigado com poucos açoites. Por quem quer que for muito dado, muito será requerido. E para o homem que foi confiado, muito mais será exigido. O Senhor confiou a sua palavra a nós. O Senhor confiou o seu Evangelho a cada um daqueles que lhe aceitam, que lhe confessam como seu Senhor e Salvador, a fim de que assim possamos pregar a sua palavra, anunciar o seu Evangelho. Então, é chegado o dia, e o dia é hoje,
e que o Senhor está nos dando uma nova chance de começarmos a basear as nossas vidas tão somente naquilo que Ele tem nos ensinado, tão somente naquilo que Ele tem nos instruído, a fim de que possamos viver, a fim de que possamos basear as nossas vidas na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho da salvação, naquilo que Cristo Jesus tem a falar conosco, naquilo que Cristo Jesus tem a ensinar a cada um de nós. Não podemos mais omitir, não podemos mais esconder, não podemos mais ficar atrás de um líder religioso nos acovardando, na verdade, escondendo daquilo que nos foi confiado, que é pregar o Evangelho, que é anunciar as boas novas a toda criatura. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade para que nós tomamos postura, para que nós tomamos vergonha na cara e começamos a pregar o seu Evangelho, sem convidar pessoas para frequentar um templo religioso, mas para que ela possa basear a sua vida tão somente na palavra do Senhor Jesus Cristo e seguir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor preparaste para ela. O dia é hoje, o momento é agora, em que somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para pregar a sua palavra, para anunciar o seu Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, está escrito: porque se faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa, mas se contra a minha vontade, uma dispensação do Evangelho é confiada. Não é uma questão de escolha pregar ou não pregar o Evangelho. Não é uma questão de escolha ensinar os mandamentos deixados por Cristo Jesus. É uma ordem. Devemos fazer por amor ou devemos fazer por obrigação? Mas a verdade é que quer seja por amor, quer seja por obrigação, nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós devemos pregar a palavra de Cristo Jesus. Não importa se você faz isto de bom agrado, porque você quer demonstrar o seu amor a Cristo Jesus, ou se você faz por obrigação, por medo de que o Senhor possa lhe julgar, possa lhe condenar por você se acovardar da sua obrigatoriedade, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, está escrito: antes, pelo contrário, quando viram o Evangelho da inconcisão, me foi confiado, assim como o Evangelho da concisão foi confiado a Pedro. Qual foi o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo confiou a você? Foi o Evangelho da prosperidade? Foi isso que o Senhor revelou na palavra? Foi isso que o Espírito Santo trouxe à sua memória? Foi o Evangelho do positivismo? É isso que o Espírito Santo revelou a você? Foi o Evangelho da cura? Foi o Evangelho do dízimo e da oferta? Ou foi o Evangelho para levar o ser humano a se arrepender dos seus maus caminhos, a voltar-se para a presença do Senhor? Qual foi o Evangelho que lhe foi revelado por Cristo Jesus? Façam, pregam, viva. Mas aquilo que o Senhor lhe revelou, que você possa viver intensamente, não perdendo nenhum momento, não perdendo nenhum segundo.
a oportunidade de ensinar, de educar as pessoas no caminho de Cristo Jesus. Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, está escrito: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar ao homem, mas a Deus a quem prova os nossos corações. Não estou aqui para falar algo que você queira ouvir. Não estou aqui para dizer algo que lhe agrade. Mas antes estou aqui para falar aquilo que o Senhor revelou a mim. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu conhecimento. Eu lhe trago a você, a fim de que você possa ser alimentado, você possa ser fortalecido, você possa ser sustentado pela palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então não espere ouvir aquilo que os seus ouvidos estão formigando. Não espere ouvir aquilo que lhe agrade, pois não estamos aqui para lhe agradar. Não estamos aqui para falar que você vai ser curado, que você vai se tornar uma pessoa próspera. Não estamos aqui para lhe dizer que você tem que pensar coisas boas, que isso vai fazer com que sua vida seja boa. Mas estamos aqui para dizer que se você não se arrepender dos seus maus caminhos, se você não voltasse para a palavra do Senhor Jesus Cristo, você vai viver a sua vida toda como religioso e não vai ter a chance, não vai ter a oportunidade de alcançar a graça, de alcançar a salvação. Mas antes vai se perder pelas paixões deste mundo, pelas vãs religiões ensinadas pelo cristianismo. Se a sua vida não estiver baseada na Bíblia, todas as outras coisas são em vãs, todas as outras coisas são insignificantes perante o Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, está escrito: ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando o falatório em vão e profanos, as oposições da falsamente chamada ciência. Ficar atento com determinadas teologias que têm sido ensinadas por falsos líderes, pois a intenção deles é arrancar de você o seu dinheiro, pois a intenção dele é fazer com que você se torne membro da sua igreja e ali você possa frequentar. Eles não estão nem um pouco a fim de que você entre ali, aprenda a palavra, saia dali e siga o seu caminho pregando o Evangelho. Eles querem que você entre no templo religioso deles, se torne um membro e ali o seu umbigo seja enterrado. Eles não têm um comprometimento com a palavra, mas antes o compromisso deles é com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles ensinam, é com o tempo na qual eles construíram, com o tempo na qual eles ergueram. Fica atento. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, está escrito: guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo, que habita em nós. O que o Espírito Santo foi confiado a você? A palavra. Então guarda a palavra do Senhor Jesus Cristo no seu coração, a fim de que você não venha ser enganado, a fim de que você não venha ser iludido, passado para trás por teologias humanas, mentirosas, demoníacas, satânicas. Mas que a sua vida seja engajada, mas que a sua vida seja fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. No Evangelho transformador, no Evangelho capaz de gerar vida em nós.
no Evangelho que é capaz de trazer a salvação a este mundo perdido. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 3, está escrito: mas o seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. O Senhor tem confiado a cada um de nós a sua palavra, de modo que possamos viver, de modo que possamos guardar em nosso coração, guardar na nossa mente aquilo que pelo Senhor temos recebido, aquilo que pelo Senhor temos pregado, como obrigação, quer por amor, mas passamos. Não perdemos a oportunidade. Ao invés de você ficar nas mídias sociais, vendo vídeo que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, procurai amadurecer, procurar estudo, ensinamento, pregações que possam fazer com que você se encoraje, pregações que possam lhe fortalecer a ponto de que você possa tomar a atitude de pegar a sua Bíblia e começar a anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Ao invés de você ficar analisando pessoas, sobre a vida daquelas pessoas que um dia estavam na presença de Deus e que hoje se deixou levar pelos prazeres deste mundo, foca para que você amanhã não esteja nas mesmas condições do que ele. Mas para que isso não ocorra, ao invés de ficar vendo coisas que não tem nada a ver, trocando mensagem que não tem relação com o Evangelho de Cristo Jesus, que você possa pegar a sua palavra, que você possa pegar a sua Bíblia e começar a mandar um versículo bíblico para um amigo, para um familiar, para um parente, para um conhecido, postando nas suas mídias sociais, a fim de que assim você possa ensinar, pregar, educar, discipular as pessoas no Evangelho de Cristo Jesus, na palavra transformadora, na palavra libertadora que é a palavra de Cristo Jesus. Então não se intimide, não perca o seu tempo com coisas vãs, mas fica baseada naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor está lhe dando, lhe está lhe oferecendo, lhe está colocando na sua mão. É fácil hoje a gente pregar a palavra, é fácil hoje a gente não basear mais num conceito religioso, porque a Bíblia, ela é acessível a todas as pessoas. Se você não quiser comprar a escrita, você pode abaixar o aplicativo, você pode fazer pesquisa no Google, mas você hoje tem a chance, você hoje tem a condição de poder aprender a palavra e transmitir a mesma palavra. Então não há motivo para a nossa covardia, não há motivo para a gente não pregar a palavra, não há motivo para a gente não viver a palavra. Se não for por amor, que seja pelo medo de perecer, que seja pelo medo de não alcançar a salvação em Cristo Jesus, mas que possamos sempre pregar a palavra, anunciar a verdade, livre do conceito religioso, livre, liberto de tudo aquilo que não agrada, de tudo aquilo que não está conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas que esteja baseado, fundamentado em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê